Hello and welcome to the MSS Brazil. This is our first stage on a Brazilian-wide tour for the MSS series. Today's event will be on Portuguese, and I am very pleased to have two fantastic panel moderators today who speak Portuguese. The first one is Mr. Carlos Francisco, the corporate security translator, and I'll be bringing him up very, very shortly. We go on for the full hour, and of course our second panel is moderated by Alex Feliol from Tempest Security Intelligence. Olá pessoal, aqui é o Carlos Francisco, CPP, de uma pequena companhia chamada Meta, aqui nos Estados Unidos. Obrigado, Phelan, por me convidar para fazer parte desses tremendo painelistas que estão aqui. E bem-vindos todo mundo ao Fórum Provedor de Serviços Gerenciados de Segurança. E aqui com nós temos a Cristiane Bastos Deprat, espero que falei correto, Deprat, tem um acento lá, e diretora entre nós, Rede de Mulheres na Advocacia, e Ricardo Capozzi, perito forense computacional, assistente técnico judicial também, e, minha nossa, também é extrajudicial InfoSec Labs e tudo mais. Então, bem-vindos todo mundo. O tema hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre cybersecurity, physical security, o Chief Security Officer, que é o CSO, e o Chief Information Security Officer, que é o CISO. Então, vamos começar com uma perguntinha bem pequena, porque e vou direto para você, Cristiane. Então, se prepara que estou chegando. Aqui, então, tem o tema de privacidade. Eu trabalho numa companhia, a Meta, né, que são os donos do Facebook, WhatsApp e tudo mais, e nós estamos sempre conversando sobre privacidade de dados e tudo mais. E eu acho que é um tema que você trabalha muito com isso. Como você acha que o surgimento da privacidade de dados está afetando o papel do líder de segurança hoje? Na realidade, né, a minha atuação de encarregado de proteção de dados pessoais, a gente sente um pouco que está cada vez mais, né, em que pese a gente necessitar ser um profissional multidisciplinar, né, em que pese dependendo né, da característica do profissional. Por exemplo, eu sou encarregada de proteção de dados por serviço, mas eu sou advogada, né? Então, assim, eu tenho uma visão muito mais técnica legal do que a visão técnica em segurança da informação e tecnologia da informação. Mas eu, enquanto profissional, né, que acabo atuando também, estou à frente, preciso, né, dessa skill, eu acabei indo atrás de mais uma formação, né? Então, hoje eu estou cursando segurança da informação, porque eu sinto essa necessidade de trazer mais essa skill para a minha competência enquanto encarregado de proteção de dados pessoais, né? Então, só lembrando, né, que o encarregado de proteção de dados pessoais na legislação brasileira, ele, a priori, ele é obrigatório, né, entre os controladores, né, como foi dito aqui, a Meta, com certeza tem um encarregado de proteção de dados pessoais, né, que pela legislação europeia chamada de DPO, né, o Data Protection Officer, e aqui nós chamamos, na nossa legislação, como encarregado de proteção de dados pessoais, que os controladores, ou seja, aquelas pessoas que fazem a gestão de dados pessoais, né, enfim, privacidade e proteção de dados pessoais, eles são obrigatórios a ter, com exceção de os agentes de tratamento de pequeno porte, né? Então, assim, no meu dia a dia de encarregado de proteção de dados pessoais, a gente sempre atua em conjunto, né, com os chefes de privacidade, enfim, os gerentes de privacidade de maneira geral, e a participação nossa, inclusive na implementação, inclusive na adequação da empresa, caminha lado a lado com essa função, porque a privacidade e proteção de dados está intimamente ligada com a segurança da informação.
Então, a gente precisa da área e atuar e conversar muito bem com o chefe de privacidade, né, com o chefe de segurança da informação também, porque são assuntos que caminham lado a lado. A privacidade e a proteção de dados pessoais, ela não consegue ir à frente, porque um dos braços importantes aqui é a segurança da informação. Mas eu ouso dizer aqui que tem que ser cada um no seu quadrado. Eu acho que o encarregado de proteção de dados pessoais, ele tem sim a sua função intimamente participativa com a segurança da informação. A gente precisa muito da segurança da informação. Sugestão é que o encarregado né, de proteção de dados que realmente lida no seu dia a dia, que ele tenha conhecimento, sim, sobre segurança da informação, porque ele precisa entender sobre a matéria, é indispensável, mas a segurança da informação ela tem que realmente estar ali trabalhando no que ela sabe, no que ela precisa resguardar. O chefe de segurança da informação ou a própria operacional, ele está mais próximo da tecnologia da informação, né, do setor de TI, é ele que vai dar esse suporte e esse link. Então, assim, até quando a gente fala em governança, tanto na área de privacidade e proteção de dados, quanto na governança em segurança da informação, aliada à atuação do TI, a gente sabe que são áreas que se interligam, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em criação de políticas, né? Quando a gente fala nas ISOs, por exemplo, eu entendo que o encarregado pode ter conhecimento, deve, mas eu não entendo que ele talvez consiga elaborar as políticas em segurança da informação, né? Trazer as ISOs para a realidade da empresa, tem que ser alguém que tenha realmente uma função e conhecimento técnico para isso. Mas, em compensação, se eu entro numa empresa, faço uma adequação, né, para resguardo de dados pessoais e observo, por exemplo, que a empresa não vai conseguir ter uma área de segurança da informação específica, porque a gente tem que entender a realidade de cada empresa, e ela só possui, às vezes, um TI, né? E, às vezes é uma pessoa só de TI, aí eu entendo, sim, que o encarregado de proteção de dados pessoais, ou aquela pessoa que atua no projeto de adequação, ou o gerente de privacidade, ele invariavelmente vai ter que tomar a frente em relação à parte de segurança da informação e vai ter que adquirir muito mais essa competência. Vai ter que realmente invadir essa área, né? Para garantir que a empresa, ao menos, tenha um mínimo de conhecimento, e aí ele vai ter que entrar nas ISOs, ele vai ter que falar um pouco de cada coisa para poder conversar com o TI e garantir que a empresa, na verdade, mitigue os riscos, né, ali envolvidos em segurança da informação. Então, assim, como encarregado de proteção de dados, mesmo querendo puxar a sardinha para o meu lado, eu ainda entendo que a gente tem que respeitar cada um o seu momento ali dentro da empresa. Verdade, viu? Pô, explicou tudo. Acabou. Tá bom. Podemos ir embora agora para casa e já está tudo explicado. Mas, Ricardinho, eu vou para você depois. Mas antes de tudo isso também, já vou convidar o Rogério Carlos Costa, o Rogério Silveira, Head of Cybersecurity do Tempest Security Intelligence, e o Carlos Costa, Head of Cybersecurity do Compliance Services Matrix Cyber, já para se preparar, que eu já estou indo para vocês proximamente, viu? Então, ô Ricardo, aconteceu uma coisa aí com o Uber, com o Chief Security Officer, ou CISO da Uber, Chief Information Security Officer. Eu moro aqui, eu estou aqui em Orlando, na Flórida, na casa da minha mãe, mas só que eu moro lá em Silicon Valley, na Califórnia, trabalhando para o Meta. E ele foi para a cadeia, cara, porque eles entraram lá nos dados privativos da companhia e ele não falou nada, ele não falou para o público que isso aconteceu, ele não tentou arrumar e tentar lutar contra isso dentro do Uber, e foi para a cadeia federal porque ele não fez nada, e até mentiu, que falou que nada aconteceu, né? O que você acha disso? Falando sobre o CISO do futuro, e também continuo com o que a Cristiane acabou de dizer, o que você acha disso? O CISO do futuro tem que ser tão especializado ou não? Ou tem que saber business, né? Do trabalho que está fazendo para essas coisas não acontecer, para não ir para a cadeia federal? Bom, primeiro, bom dia. O Felipe tá vindo a tradução aí, né? Quer que fale inglês ou português, né? Acho que todo mundo speak Não, mas English. acho que não, Oh. português é melhor, eu acho.
Português, ok. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos aí, os colegas, vocês aí também, muito bom dia. Eu tenho, antes, deixa eu só me situar aqui, ou me situares, né? Como é que eu atuo, até para entender. Eu sou do conjunto aqui, eu fico um ponto fora da curva, porque eu entro no processo na resposta ao incidente ou para a fase de investigação do que ocorreu, né? Eu também sou advogada, minha formação é em tecnologia, né? Eu dou aula de cibersegurança, mas também fui fazer direito e hoje também milito nessa área do direito digital. Eu entendo, indo direto para a sua pergunta, que se a moda pegar no Brasil seria, de uma certa forma, eu não vou dizer que com uma pena de prisão, né? Mas hoje, até foi um trabalho que eu fiz, um artigo que eu fiz, sobre a responsabilidade civil, né? Quando há violação de dados. Veja bem, se um engenheiro faz um projeto e cai e mata alguém, vamos pensar assim, um prédio, aí ele faz um cálculo errado e cai, ele tem uma penalidade. O médico também pode ter uma penalidade se ele errar, né, no exercício da função, lógico, estou falando aqui com dolo, né? Mas por que que o CISO não tem essa responsabilidade? Por que que aquela pessoa que tem a responsabilidade por cuidar dos meus dados, já que a gente sabe que a LGPD me traz como titular do dado para o centro, né, para esse universo, ou seja, o dado não é mais da Uber, não é mais da Meta, não é mais da empresa A, B ou C, o dado é meu. Então, quando esse dado sofre algum tipo de violação, que é aí que eu entro nesse momento, né? Eu não faço nenhuma ação preventiva, a minha ideia é sempre na reação, né? Então, quando há o vazamento, há a violação, como é que a gente estanca e como é que a gente resolve, né? Como é que a gente trata isso de uma forma legal e técnica. Mas eu entendo, Carlos, que sim, o CISO do futuro, né? A gente vai ter uma ideia, até participei de um evento essa semana, Security Leaders aqui no Brasil, né? Como ouvinte, é claro, e vi uma ideia de uma nova versão desse CISO. Ele vai ter que ter já deve ter, obviamente, uma característica multidisciplinar, multifacetada, ele tem que saber transitar entre as áreas de negócio e as áreas operacionais para não engessar a operação da empresa, porque marketing, negócio quer tudo dado, né? Ó, me dá tudo que você puder. Opa, mas aí vem o legal, né? A doutora Cristine, vem a área de compliance, de risco, de GRC e fala, opa, isso aí não pode. Então, precisa equalizar, e eu acredito, Carlos, que o CISO tem muito bem e pode desempenhar muito bem esse papel, né? Meio que um analista de negócio e de tecnologia e que tem que ter boa fluência, boa aderência e bom trânsito entre essas áreas. E aí, por fim, até para não me alongar, né, eu entenderia até como consumidor dos seus serviços, né, eu sou cliente da MET, acredito que quase todo mundo né, eu entendo sim que o CISO deveria ter um tipo de responsabilidade, né, civil, não vou dizer criminal, num primeiro momento aqui no Brasil, que é uma realidade diferente dos Estados Unidos, né, teria que ter um painel só para comparar essas duas realidades, Carlos, mas que aqui sim, que mexesse no bolso, né, porque hoje, se eu tiver uma violação de dados e a NPD enfrentar alguma sanção, vai começar, aqueles 2%, limitado a 50 milhões, etc., esse dinheiro não vem para mim. Eu não sou prejudicado. E como aqui no Brasil nós temos o Código de Defesa do Consumidor, eu poderia pedir uma reparação. Eu falei, olha, veja bem, a empresa pegou meus dados e por algum problema interno, que ela não fez a lição de casa, né? Eu costumo dizer que segurança é o básico bem feito, então ela não fez o básico bem feito, esses meus dados acabaram caindo numa deep web, ou foram negociados, ou que seja, uma simples campanha de marketing de um terceiro que eu não autorizei, e eu gostaria de ter algum tipo de reparação. Então, fechando a ideia, Carlos, eu acredito que o CISO, essa personagem aí, né, ela vai precisar entender esses pequenos contextos, esse pequeno microcosmo que é a empresa hoje. Minha nossa, legal, Ricardo. Porque eu sempre, especialmente hoje, né? Quem é o chefe? É o CSO ou o CISO, né? E tem esse negócio que nós chamamos aqui de convergence, que parece que muitas vezes agora os chefes que são Chief Information Security Officer estão sendo pedidos para carregar a parte de segurança inteira, a parte física
certo? E também a parte do lado do cyber. Então, é sempre uma pergunta que tem que perguntar. Ô, Rogério, então continua com esse tema. Quem devia ser numa companhia o chefe? Devia ser o CSO ou o CISO, ou um pouquinho que nem o Ricardo falou, todo mundo vai ter que saber um pouquinho de tudo. E acho que mais importante, principalmente, e como nós estamos chegando agora no futuro, né, no metaverse e tudo mais, entender é, como se dá nesse tipo de negócios do futuro. Quem vai ser o chefe? O CSO, o CISO? O que você acha, Rogério? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, a participação do fórum. Concordo bastante com tudo que a Cristiane e o Ricardo falaram, né? Acho que foram bem contundentes aí. Indo mais aqui para o meu lado, que é menos jurídico e menos legal, né? E indo tendo um olhar aqui mais da esfera técnica, digamos assim, o que eu percebo ainda faltam a construção de algumas maturidades em relação a esses temas, né? Se a gente falar do mundo perfeito, eu acho que a gente está indo para uma condução exatamente da linha desse debate. Mas a gente sabe que a realidade nas empresas ela é completamente diferente, né? Gosto de quando a gente se divide as responsabilidades, mas nem toda empresa tem o papel da divisão das realidades, seja do CISO ou do CSO, ou só tem uma figura, às vezes é uma figura atuando, inclusive, dos dois lados, né? Um ponto principal que eu acho sobre prevenção de dados aí, essa parte mais protetiva e legal, será que todas as empresas hoje, o CISO, o CSO, conhecem de fato quais são os seus dados? Será que eles já estão classificados e muito bem indexados para que a companhia faça de fato um fator protetivo em todos os dados de todos os usuários e de tudo que é trafegado dentro do seu ambiente, do seu cenário? Eu acho que o contexto da defesa, o contexto defensivo, ele também precisa, às vezes, parar, pensar e falar onde é que eu vou, de fato, aplicar minhas camadas protetivas para que depois eu também aplique as minhas camadas legais. Concordo com o Ricardo sobre medida civil, do CISO, do CSO, mas a gente tem que olhar o plano diretivo de proteção de dados daquela empresa. Então, penso que a divisão, olhando para o futuro, obviamente, olhando para o futuro, eu acho que a divisão de papéis e responsabilidades, ela tem que estar muito bem clara, uma vez que você tenha, de fato, os seus dados muito bem classificados, entendendo a importância deles e como que você vai gerir tudo isso. Senão, de fato, a gente está falando de regras, ou de políticas, ou de legalização, que não vão servir para nada, a não ser tentar fazer um compliance agressivo com as áreas, né? Então, tem um conjunto aí ainda que eu penso que essa curva de maturidade, e hoje no Brasil eu vejo a LGPD sendo mais atuante, o compliance sendo mais atuante, o jurídico sendo mais atuante, e isso está levando para uma curva justamente com o que a Cristiane falou. Eu acho que tem ainda toda uma preparação, uma discussão e também um aprendizado em que vão se formando os DPOs para que apoiem os CISOs, para que apoiem os CSOs a tomarem as decisões corretas. Não sei se os colegas concordam, mas é mais ou menos o pensamento que eu tenho do lado mais técnico da coisa, do lado mais visão defensiva, né? Porra, eu concordo. Tá aí, tá perfeito. Então, vou fazer mais uma perguntinha para o Carlos. Que nome bonito, Carlos, legal. Cara, gostei. Vou fazer uma perguntinha então para o Carlos. Daí o que eu vou fazer, eu vou abrir o campo aqui para todo mundo conversar mais ou menos do que as pessoas responderam. Então, vou deixar aberto. Acho que vai ser mais legal assim do que eu ficar aqui continuando fazer perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Mas, Carlos, uma pergunta para você. Qual é o cenário atual de ameaças no Brasil quando se chega assim a cyber? E se você quiser falar também, se você sabe um pouquinho sobre, eu tenho certeza que você deve saber o tema de physical, né, do lado physical de segurança, mas também, se você pode falar para mim, porque eu trabalho muito com as eleições aqui nos Estados Unidos. Ah, como é que está indo? Tá tendo problema? Tem ameaças nos sistemas? Com a eleição que está acontecendo, apesar que minha mãe acabou de sair daqui hoje de manhã para ir para o Brasil só para votar, viu? Não vou falar quem ela vai votar, mas ela está indo. Então,
Qual o cenário atual de ameaças no Brasil? O que você acha, Carlos? Poxa, tema polêmico das eleições. Eu vou deixar essa por último, hein, Carlos? Tá bom, cara. Beleza. Obrigado, prazer aí, pessoal, participar com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, começando, concordando com os colegas aqui, de fato, está existindo, né, essa agregação de função aí no papel do CISO atual, né? A gente tem visto essa questão de privacidade entrando, a questão eu chamo de all colors teams, aí o pessoal está colocando red team, blue team, purple team, yellow team, tá vindo todo Purple mundo Team. tá vindo todo mundo para debaixo do CISO aí agora, né? Então, eu estou num evento exatamente hoje com alguns CISOs aqui do Brasil, discutindo também aí a respeito dessas novas funções e também um pouco do mercado brasileiro aqui. Falando um pouquinho das ameaças aí, respondendo a questão, Carlos, o que a gente tem visto, assim, a preocupação maior dos CISOs aqui hoje tem sido, de fato, a tratativa de dados pessoais, sim. A LGPD, assim, as visitas que nós tivemos aqui de alguns CISOs, né, nós como provedores de serviços de segurança aqui, de 10 visitas que nós tivemos, 6 foram para falar de LGPD, por exemplo. Então, o pessoal, de fato, está bem preocupado com a segurança dos dados, com o vazamento de informação. E aí, as ameaças contínuas que a gente vê no mercado, de fato, continuam sendo phishing, engenharia social, malwares, ransom. Então, a gente vê que, assim, as ameaças, basicamente, elas mudam o perfil, né? Mas ali a gente vê que, de fato, o alvo continua sempre sendo a exploração de dados, o ganho de vantagem, o ganho de vantagem competitiva, muitas vezes, né? Essa questão de espionagem industrial ainda existe, né? Mesmo no mercado privado, a gente vê que, de fato, aqueles concorrentes que competem ali entre si por um contrato milionário, eles querem, de fato, levar vantagem. Então, infelizmente, assim, eu acho que falando de ameaças, né, a gente vê que elas simplesmente vão se modificando aos poucos, né? Elas estão ali, criam-se novas variáveis das ameaças, mas, de fato, a preocupação em si está no dado e na proteção das informações dentro das organizações. Com relação à parte do security como physical, né? Um papel que eu tenho visto no mercado hoje é um pouco da divisão do safety, né? Então, a gente vê o papel de cybersecurity, de um lado, e também o pessoal de safety, mas ainda assim andando de mãos juntas, né? O pessoal trocando figurinhas, até porque existe essa questão do perímetro de rede, do acesso lógico, do controle de acesso, gestão de logs, quem entrou na minha organização, a questão até do compliance, de manter os dados ali por um determinado tempo, por uma questão de órgãos reguladores. Então, a gente vê essa divisão ainda, safety com cyber, mas eles ainda assim, a gente vê que são pares, né? Eles conseguem trabalhar juntos ali. E uma outra mudança que eu tenho percebido aí no cenário também mais recente é a questão da figura de uma área específica de GRC, né, de governança, risco e compliance, que aí entra um papel intermediador ali entre o cara muito técnico e o cara um pouco mais de processos de risco e de governança. Porque aí, aqui no Brasil, a gente fala que um fica empurrando a bola para o outro, aí, né? A culpa não é minha, vê o seu lado. E aí eu tô vendo que está começando a aparecer essa figura mais forte do GRC, tentando intermediar essas duas áreas, né? De cyber com risco e com governança, para conseguir, de fato, trazer uma maturidade de segurança para dentro da organização. Então, acho que esse é um ponto que eu tenho visto também de mudança importante. E, por fim, falando das eleições aí, Carlos, não deixando de responder a pergunta... nós também estamos lutando contra isso aqui nos Estados Unidos, né? Pois é, então... de fato, assim, nós, assim, um dos sócios da empresa que ele participou recentemente ali da abertura do teste de invasão das urnas eletrônicas,
E, infelizmente, né, parte do código das urnas ele ainda não é compartilhado para você fazer ali um penetration test, um teste de verificação desse código. E muito menos você consegue sair do outro lado para saber se aquilo de fato é auditável, né? Então, acho que fica aqui a crítica ainda, porque de fato, se você não tem um sistema que você não consegue testá-lo 100%, e muito menos validá-lo, se de fato aquilo que você digitou, ele saiu do outro lado como de fato você realmente digitou, fica aí a incógnita, e para quem é de segurança, essa é uma área obscura que todos ainda têm uma desconfiança. Verdade, Carlos. E tu também me lembrou dos meus tempos, quando era bem pequenininho, antes de vir para os Estados Unidos, trocando figurinha lá em Santos, cara. Eu sou de Santos, São Paulo. E, pô, cara, agora eu quero trocar figurinha também, Carlos, com você. Não, legal, legal. E verdade, cara, governance é uma parte aqui da nossa companhia que está crescendo, gigante, é uma coisa super importante no que nós estamos tentando fazer, né? Toda vez que nós estamos escrevendo um policy ou procedure, o que for, eles estão lá para nos ajudar e sempre, não talvez guiar, mas está ali no meio para nos ajudar. Então, legal. Ó, temos assim mais ou menos 3, 4, 5 minutos, então vou abrir o chão aqui para todo mundo. Vou começar com a Cristiane de novo. Cristiane, o que você achou que os seus colegas falaram aqui hoje? Eu vou pegar aqui o gancho do Carlos, né, que falou a questão da governança também, só para a gente arrematar aí também mais esse ponto, que também está muito ligado a essa questão da atividade do encarregado de proteção de dados aqui. Em relação ao risco, né, o principal risco que a gente identifica, né, eu aqui no meu lado, que é a questão da segurança da informação e a importância da questão humana aí, né, então, em governança, né, tanto em segurança da informação, aí já entra a questão mesmo da governança, que já é um dos pilares, que é a questão da comunicação, do treinamento, eu vejo que é muito importante esse reforço, né, então aí entra, né, o conhecimento, né, negocial dos processos de negócio, das operações dentro da empresa, qual é a área que está com maior dificuldade, né, isso já vem do mapeamento que é feito ali, a identificação dos gaps, né, dos riscos, e a própria atuação dentro daquele realmente, o seu operador ali, quem está ali na ponta, né, então às vezes a gente pensa muito em alta gestão, a gente quer conversar com a alta gestão, quer trazer o conhecimento da alta gestão, às vezes a gente esquece de quem está na ponta, que é quem vai receber aquele currículo de papel lá na ponta, né? Aquela pessoa que acaba não atendendo a política de mesa limpa, que sai da estação do trabalho, não desliga o computador, que são aquelas coisas mais básicas, né, que a gente fala em segurança da informação, e chegar num âmbito mais complexo aí, que é a questão mesmo da engenharia social, né? Então a ponta fraca é a humana, né? Eu ouso dizer aqui, né, com conhecimento, né, do dia a dia aí, é que é nosso maior ponto aí está aí, né? Então eu reforço aqui como palavra final a necessidade do treinamento, da comunicação, do reforço, né? E revisitar as políticas, atualizar e treinar de novo. No momento da integração do funcionário ali na empresa, mostrar, né, qual é a visão, missão e valores da empresa e trazer para ele todo esse conhecimento para que isso gire num PDCA constante aí. Verdade. Bom, legal. Ricardo, o que você acha? Bom, eu queria trazer duas contribuições finais, tá? Vou começar então, para mim, uma mais relevante. Eu trabalho aqui há alguns anos como presidente de mesa em eleição, tá? E o que me espanta, concordo com o Carlos, é que quando eu não acho que a urna tenha, assim, algum problema, assim, lógico, eu concordo gênero, número e grau que o Carlos falou. Se não dá para contabilizar, auditar, se eu não sei se eu apertei saiu lá na outra ponta, é dificultoso. Mas aí eu trago para um gancho. O processo, quando eu tiro o pendrive da urna, eu ponho no envelope e entrego para um cara que eu não sei quem é, não sei onde ele vai, não sei o que ele faz. Então, aí eu vou para o segundo ponto, Carlos. Em 99% dos problemas que eu pego para tratar incidentes, ou como perito, ou como assistente técnico, o problema está no desenho do processo. O cara investe muito no AF, em tecnologia, ele acha que colocar um firewall de 300 mil reais, um SOC, um CIEM, etc., resolve o problema dele, mas quando eu vou olhar o processo, e eu chego para o CISO depois e falo, teu processo aqui estava falho.
né? Com todo o respeito, Karim, ele faz uma cara do tipo, como é que nós erramos isso? Ele deixou de fazer o básico bem feito, insisto nesse clichê, e o problema todo é que eu encontro processos desatualizados, processos mal desenhados, processos em que você tem a pessoa mudou, ela não está mais naquele cargo, ela não desempenha mais aquela função. Então, de tudo que eu tenho visto até hoje, nesses meus anos todos de segurança, é raro eu tentar lembrar uma situação em que foi uma falha técnica, pura e simplesmente. São processos mal desenhados para mim, né? Essa é a minha visão, e quando eu olho, eu falo, poxa, mas isso aqui devia ser visto com melhores olhos. E daí é que eu trago novamente a responsabilidade para o CISO, esse CISO do futuro. Ele precisa ser uma pessoa que saiba desenhar, saiba entender processos como um todo. De onde começa a cadeia de produção da empresa, até onde vai aquela informação para o consumidor final, no caso aqui a gente está falando de dados, etc. Então, eu chamo muita atenção para esse cenário. Esquecer um pouquinho, não esquecer, mas não priorizar tanto tecnologia, priorizar, sim, a engenharia social, o fator humano vai continuar sendo, não dá para discutir isso, né, o que a doutora falou, mas a gente pode equalizar melhor tratando em processos. Essa seria a minha contribuição aqui, Carlos. Ô, Ricardo, vamos tirar, então, o humano. Vamos tirar o humano desse problema, viu? E só deixar os computadores fazer o que os computadores têm que fazer. Vamos ver. Rogério, o que você acha? Vamos deixar só os computadores fazer o que tem que fazer? Tá difícil. Pô, tá difícil, Mas verdade. olha só, eu acho que tanto a parte de processos como os treinamentos que a Cristiane colocou, a gente está falando de conscientização. E é o que precisa ser e ter mais investimento das empresas, a conscientização da prevenção da fuga da informação, né? Mas aí, indo para o lado dos computadores que você me abordou, veja só, existem diversas ferramentas no mercado, a gente pode citar algumas de DLPs, CASB, anti-ransomwares, etc., mas cai justamente, na minha opinião aqui, mesmo que eu implemente toda uma cadeia, uma camada de aplicações e ferramentas de segurança, monitoramento com SOC, MDR e tudo mais, justamente no que o Ricardo colocou, processos. Porque não adianta eu investir milhões em toda a tecnologia que vai ser embargada dentro do meu ambiente, do meu cenário, se os meus processos e também a conscientização não estiver bem aplicada dentro da minha empresa. Eu estou simplesmente colocando lá as aplicações, os robôs para tomar conta, só que as máquinas não vão funcionar sozinhas. Elas precisam e terão sempre nós, com a parte falha humana, para operar os dados, né? Então, quando você está falando de dados, esses dados são operados por nós temos que investir muito em verificar cada processo realizado dentro de cada área, de cada funcionamento, tem que ter governança, tem que ter compliance, tem que ter GRC, mas isso tem que estar integrado e funcionando. Então, se a gente vai colocar a preocupação toda em cima de sistemas de proteção, que é necessário, eu estava falando justamente na quarta-feira, fazendo uma apresentação sobre o tema de prevenção à fuga da informação, para uma empresa do segmento financeiro. E eu conversei com a turma que quando você fala de prevenção à fuga da informação, você pode dividir isso mais ou menos em 4 pontos principais. Você tem aquela fuga da informação que eu posso fazer de forma, assim, sem querer. Enviei um dado para alguém porque eu digitei o e-mail de alguém errado. Eu já estou fazendo uma fuga da informação aí. Verdade. É a forma mais passivo e inconsciente de você transmitir dados ilegalmente. Essa é a forma. Você tem aquela forma que, assim, vou fazer porque eu quero mesmo. E aí, sim, vão entrar os sistemas de proteção à fuga da informação. Você tem o outro lado, como o Carlos colocou, dos ransomwares. Eu posso entrar na sua empresa, fazer um hacking, e roubar seus dados, criptografar e pedir um resgate nisso. E aí você está falando de falha de vulnerabilidades. Falando de falha de vulnerabilidades, a gente volta para o Ricardo, processos. Então, às vezes, eu não tenho um bom processo definido para que eu tenha uma empresa ou um segmento, um setor tecnológico bem protegido. E, por final, toda a parte de engenharia social. E a engenharia social, junto com vazamento de dados, eles são os maiores ofensores hoje
quando você está falando de prevenção. O que eu queria deixar aqui é a parte tecnológica ela é muito importante, mas eu concordo 100% com o Cristiano e com o Ricardo. Processos e conscientização é o que vai mudando e melhorando a maturidade de prevenção de dados hoje nas empresas. Legal, Rogério. Pô, temos um problema que eu estou vendo aqui, porque parece que nós podíamos conversar sobre isso mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, só que só temos só 30 minutos. Então, obrigado a todos, né, que participaram aqui comigo. Vocês são minha nossa. Eu vou ter que chegar no LinkedIn e convidar todos vocês para uma conversa. Só para aprender mais. Então, obrigado demais. Carlos, por favor, fecha aí para nós esse fórum. Pois é, para fechar e não tomar muito tempo aí, obrigado pela participação, pessoal. Eu fecharia com 2 clichês aí, Carlos. Eu acho que segurança da informação é aquilo que a gente sempre fala, não existe segurança 100%, né? E o que o próprio Ricardo trouxe aqui para a gente, o que eu gosto de repetir também bastante em várias participações que eu faço, é que o básico bem feito, ele é o teu maior aliado ali da segurança da informação dentro da organização. Então, esse básico bem feito, ele com certeza te traz uma base ali importantíssima, que aí isso mistura com processos, pessoas, tecnologia, e de fato, a gente sempre vai ter esse elo mais fraco de segurança também, usando mais um clichê, que é o nosso querido usuário, querido colaborador ali na ponta. Então, acho que o Rogério deve ouvir isso, assim como eu aqui como provedor de serviço em diversas organizações, a gente passa por diversos endereços e a gente ouve sempre os mesmos problemas. Então, é um ponto que é crucial a gente continuar repetindo, continuar informando, continuar trazendo conscientização, porque acho que assim, só isso tornando parte do dia a dia das pessoas, é que a famosa porta giratória do banco ali, ela não vai ser mais aquele impeditivo para a pessoa entrar. Ela vai pensar em 2 vezes que aquilo evita algo pior, né, no dia a dia. Então, de fato, acho que conscientização e atuando ali na base, de fato, são coisas que podem ajudar muito aí para o nosso ecossistema de segurança. Legal, legal. Oi, pessoal, aqui então é o Carlos Francisco, CPP do Meta, conversando com o Rogério, Carlos, Cristiano e Ricardo. Que ótimo. Bem-vindos todos ao Fórum Provedor de Serviços Gerenciados de Segurança. And now, my friend Phelim, we are back to English, and we are right back to you, my friend, as we close out this awesome forum. Thank you, everybody that was in it. You guys were awesome. Phelim? Well, thank you very much. And thank you for being a great panel moderator for our opening panel, Carlos. It was fantastic. Muito obrigado. So let's give everyone a virtual obrigado. Christian, Ricardo, Carlos, Rogério, and of course, Carlos, I will put you in the audience and I look forward to seeing you very soon. Bom dia, Alex. Welcome. How are you? Bom dia. I'm great. And you? Yes, I'm having a great day. We just had a very high-level panel on the leader of the future. Now let us commence our second panel on the architect, the engineer, because we want to say that it is a special education, a special background. We want to celebrate the engineer in improving the MSS, MSP, and customer relationship. I will leave everyone in your hands to introduce, but I will remain here in the background. Okay, thank you. But in Portuguese now, okay? Yes. Thank you. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom? Sou Alex Feleol. Atualmente estou como líder de Cyber Threat Intelligence na Tempest. É uma empresa que presta serviços em cibersegurança, dentre eles a parte de inteligência de ameaças. E eu estou trazendo também alguns convidados aqui e eu vou deixá-los se apresentar para vocês antes da gente começar um bate-papo muito bacana sobre arquiteto de segurança do amanhã, como a gente vai formar essa galerinha aí no futuro. Bom dia, Eurico. Bom dia, Renato. Tudo Olá, bom? bom dia. Posso começar, então, a minha introdução? Pode sim. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou Eurico Nicásio. Eu sou especialista em cibersegurança, na verdade, Senior Security Engineer na Nextral.
atuo tanto na parte de Security Engineering como Offensive Security já há algumas décadas, desde quando o termo Cybersecurity nem existia. Não entrega a idade, senão eu vou ter que entregar a minha também. Não, nem... Bom, legal. Ultimamente tenho atuado também de forma um pouco mais ativa junto à comunidade, inclusive junto à Tempest. Estamos organizando um CTF para o próximo mês. Eu sou responsável técnico junto à Ultimate, a Hacking Sports, sou consultor técnico nas atividades deles. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês hoje. Que bacana, Eurico. Vamos lá, Renato, se apresentar? Opa, tá no mudo, cara. Não sei, acho que tá no mudo aí. Ainda tá no mudo. Estão ouvindo agora? Agora sim, tá perfeito. Beleza. Bom dia, gente. Tudo bom? Sou Renato Girodetti. Tenho 23 anos aí de experiência na área de segurança de informação, tá? Até o mês passado... a idade, Renato. Meu Deus. Eu sou velhinho. Poxa. Vou fazer o quê, né? Tá Quando bom, eu comecei em segurança era limitado a Firewall, as empresas com mais recursos tinham o IPS e basicamente era isso, né? Quer dizer, segurança evoluiu muito desde que eu comecei até hoje, né? E hardening também, né? Hardening também fazia parte da parte de segurança, né? Até, a parte de arquiteto, até mês passado eu estava trabalhando como arquiteto de segurança no Banco Safra, então é uma área que eu conheço bem, né? Hoje até domingo vou terminar meu trabalho aí com a parte de fiscalização da segurança nas eleições brasileiras, né? É um assunto que eu me inteirei bem aí. E eu quis, foi uma experiência assim bastante legal aí como foi um aprendizado muito bom. Um assunto interessante, complexo e polêmico ao mesmo tempo, né? E eventualmente eu dou aulas para quem quer tirar a certificação CISP. Né? Eu sou formado em CISP desde 2011. Dar aula é uma atividade que eu gosto bastante, né? Embora eu acho que um bom professor na nossa área ele tem que estar no mercado, porque é importante você transpor as experiências profissionais pro lado teórico, que é o CISP, né? Porque o CISP ele é uma certificação bastante teórica, né? Muito abrangente, mas extremamente teórica, né? Mas é um assunto que eu gosto então eu gosto de estar nos dois lados, trabalhar no mercado e depois passar esse meu conhecimento para quem quer tirar a certificação. Bacana. Isso é sempre um desafio a ser vencido, aproximar a sala de aula com o mercado de trabalho, com o hands-on do dia a dia no mercado. Que bacana. Parabéns por esse trabalho, cara. Obrigado. Eu trago o Ivo aqui também. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos. Eu acho que eu sou o mais novo aí na área de segurança da informação. E atualmente trabalho no grupo PMZ como analista de suporte. Estamos aqui começando a conscientização, trabalhando aí devagar, né, para atuar e melhorar nossos colaboradores. Que legal. É o mais novo, mas já coloca a mão na massa já há algum certo tempo e tem uma responsabilidade enorme aí, né? Então, não diminui nada não aqui dentre os participantes, tá? Vamos lá. A gente vai bater um papo sobre o arquiteto de segurança do amanhã, tá bom? A gente vai começar falando sobre atualidade, tá? Só para todo mundo ficar na mesma página. E a primeira pergunta eu queria direcionar ao Eurico, tá? Quem é o arquiteto hoje de segurança dentro das organizações? E é diferente o arquiteto de segurança que trabalha em uma empresa de negócio para uma empresa prestadora de serviços de segurança? Tem diferença nesse profissional que trabalha com arquitetura de segurança? É um ótimo questionamento isso. Acho que ele vem bem a calhar nesse momento em que a gente busca realizar essa diferenciação entre atividades de arquitetura e atividade de engenharia. Hoje, né, dentro do meu ponto de vista, o arquiteto de segurança é aquele que modela, planeja e instaura, implanta, né, soluções de segurança, de toda a arquitetura de segurança, toda a infraestrutura de segurança básica para uma determinada companhia e
o engenheiro, né, seria aquele que realizaria a atividade de médio e longo prazo, manutenção e possível expansão dessa solução. Quando a gente lida com um arquiteto enquanto colaborador interno, ele pode ter diferentes vertentes, atuando juntamente com os times, por exemplo, de DevOps, com os times de entrega contínua, mas enquanto um consultor externo, né, é um trabalho bem com um escopo bem definido, vamos dizer assim. É um pouco complexo até tentar sair desse escopo, porque uma vez definida qual a solução a ser implantada, o arquiteto basicamente vai lá, realiza toda a configuração, todo o setup, realiza ali o start, né, da configuração em production, e a partir dali o time interno passa a tocar. Eu acho que eu vejo dessa forma e tenho visto acontecer dessa forma nas empresas nas quais eu atuo. Está mutado. Opa, desculpa. Foi interessante você ter comentado sobre a figura do engenheiro, que atua lá em médio a longo prazo, acaba colocando mais a mão na massa. E me suscitou a seguinte dúvida, mas essa dúvida eu vou direcionar para o Renato aqui. As empresas que possuem arquitetos e engenheiros acabam meio que entrando em algo meio cinza ali, entre misturar as atividades de um e de outro, ou você acha que as empresas podem, ou já estão bem direcionadas num formato onde o arquiteto ele faz o planejamento e acompanha a execução, e os engenheiros, de fato, realizam a execução colocando a mão na massa? O que você acha que as empresas, como as empresas estão atuando hoje? Tá. Bom, eu trabalhava para um banco, né? O banco é uma empresa que tem bastante recurso, então, no meu caso, claramente é o segundo perfil que você descreveu. Eu planejava e a gente tinha pessoas que executavam e a gente acompanhava, né? Talvez em empresas que têm um pouco menos de recursos financeiros, que é difícil você ter bastante profissionais, talvez o arquiteto também ele coloque aí a mão na massa, tá? Mas não era o meu caso, né? Eu entendo assim, o engenheiro, ele é uma pessoa com um perfil extremamente técnico, que ele tem que conhecer muito bem das ferramentas que ele trabalha, né? Já o arquiteto, ele não precisa saber configurar o Firewall, ele não precisa saber configurar um API Gateway, né, ou alguma outra coisa, mas ele tem que entender quais são as opções de proteção com o API Gateway. Ele tem que saber que portas tem que ser abertas no Firewall para aquele determinado projeto, né? E ele tem que passar as diretrizes para o engenheiro implementar, né? E dentro de um modelo de negócio, eu acho que esse é o melhor meio que você tem de se trabalhar. E por quê? Porque o arquiteto, além dele conhecer da parte técnica, ele também tem que entender do negócio para ele fazer o projeto, né? Ele tem que estar ali nos dois mundos. Porque, por exemplo, o arquiteto ele tem que identificar que aquele projeto, por exemplo, ele está lidando com uma informação pessoal sensível, então ele tem que pedir criptografia no banco, ele tem que verificar as questões de criptografia em trânsito, né? Por um outro lado, ele pode pegar um outro projeto em que o sigilo da informação não é tão importante, mas em compensação, para o negócio, aquilo tem que estar no ar, digamos assim, quase que 24/7. Então ele tem que investir muito em questão de contingência, redundância, né? Ele saber direcionar o budget do projeto para aquilo que interessa mais para a organização, né? Então, Legal. eu entendo que esse é o melhor modelo de se trabalhar, embora eu entenda que empresas menores, né, por questões de budget, o arquiteto ele tem que fazer as duas funções, mas aí eu não sei se é um profissional que consegue fazer tão bem o papel de arquiteto quanto os especialistas, né? Eu acho que o engenheiro, só sendo engenheiro, ele vai desempenhar um papel melhor, e o arquiteto, só sendo arquiteto, ele vai desempenhar também um papel melhor, né? É a mesma coisa que a gente comparar meio que um Firewall que um UTM, né? A gente sabe que as ferramentas de segurança individualmente falando, elas vão performar melhor do que um UTM, né? Porque são ferramentas especializadas, a mesma coisa com o profissional, né? Legal. E você acha que, atuando dessa forma, o arquiteto ele tem maior disponibilidade em trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo, a partir do momento que ele trabalha no planejamento e acompanhando as execuções, ele consegue se liberar mais para se dedicar mais a outros projetos e até para acompanhar
os negócios da empresa e ficar também atento em assuntos laterais, como LGPD, compliance com normas e novas políticas? Com certeza, não tem a menor dúvida, né? A execução do projeto em si, ela é demorada, né? E você vê, às vezes você vai fazer uma coisa simples, que é uma mudança de regra de firewall, só que você não pode chegar simplesmente no firewall lá e aplicar uma regra. Você tem que abrir, por questão de segurança, você tem que abrir uma Gmood. E a gente sabe o quanto o tempo que demora para abrir uma Gmood, pegar as aprovações e tal. Todo esse meio tempo é tempo que o arquiteto está liberado para ver outros projetos, né? Que legal, que Então, legal. então eu entendo que sim, e é um outro motivo também para você ter um arquiteto só trabalhando com arquitetura, né? A gente tem uma área multidisciplinar, né? A gente tem pessoas extremamente técnicas, pessoas extremamente mais voltadas para a governança, e existe esse meio campo que é o arquiteto, né? Então, Exatamente. Que bacana. acho que tem mercado para todo mundo, né? Acho que concordamos aí no mesmo ponto. Legal. Eu vou direcionar uma pergunta para o Ivo aqui. O que você acha sobre não colocar a mão na massa hoje, profissional de cibersegurança, de trabalhar no planejamento, nas capacidades da tecnologia, no alinhamento dessas tecnologias com o negócio da empresa? É difícil hoje para o profissional de cibersegurança se desprender do hands-on, deixar de configurar ali as ferramentas, de realmente fazer o ajuste fino nos equipamentos e passar por um outro lado, um lado mais de planejamento e regras de negócio? É bem complexo, né, Alex? Que na realidade, a gente na área de cibersegurança, a gente está vendo vários acontecimentos, né, de cybercrimes acontecendo com, com a integridade da LGPD hoje em dia, né? Então, assim, hoje, se a gente não tiver uma boa prática, né, conscientizando nossos colaboradores, até mesmo nossas próprias pessoas que estão ao nosso lado, e um for bem planejado, que a gente está em construção, a gente não vai ter uma empresa com uma mentalidade de crescimento, com uma mentalidade de expansão. Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente constrói, né, algo, planeja para construir, a gente tem que colocar tudo ali envolvendo o arquiteto, né, envolvendo as pessoas que estão ali de estratégia, né, e também para melhoria da empresa. Então, assim, esse é o meu pensamento, né? Poxa, desculpa, eu não vou me mutar mais para não dar mais esse problema. Mil perdões. Tá? Eurico e Renato, eu vou perguntar para os dois. O que vocês acham disso? É difícil hoje para o engenheiro migrar de função, sair da engenharia e ir para a arquitetura, visto que nas grandes organizações eles acabariam deixando muito mais de lado o hands-on e passariam mais a analisar o planejamento com foco em alinhamento aos negócios da organização. É difícil essa mudança de função dentro da organização? Bom, eu acho que isso é uma questão muito pessoal, né? Tem pessoas que não se veem fora do hands-on, os caras não vai gostar do trabalho, e tem pessoas como eu que vão gostar muito do trabalho, né? E quando você faz o que você gosta, você começa naturalmente a se desempenhar melhor, né? Agora, sim, para você passar de engenheiro para você virar arquiteto, você tem alguns aprendizados aí que você tem que ter, né? Eu acho que hoje, assim, por exemplo, às vezes o engenheiro ele trabalha com umas, duas ferramentas, então ele vai ter que não se especializar, mas ele vai ter que conhecer um pouco mais de tudo, né? Ele vai ter que pegar uma formação mais genérica. Eu acho que o CISP é uma das formações que ajuda muito na formação de um arquiteto, tanto para aprender a visão de negócio, quanto a visão técnica, conceitual de outras ferramentas, né? E principalmente hoje em dia o arquiteto ele tem que cada vez mais estudar a nuvem, porque as empresas elas estão estudando, elas estão cada vez mais indo para a nuvem, né? Até bancos que antigamente eles eram tudo on-premises, eles também já estão indo para a nuvem, né? Então, o arquiteto, além de todos esses conceitos de ferramenta on-premise e tudo, ele também tem que começar a estudar a nuvem, porque ele também vai ter que desenhar integrações entre
ativos de informação que estão on-premises junto com ativos de informação que estão na nuvem, integração com o Azure AD, né, que hoje em dia muita empresa Inclusive usa com esse tipo de multi-cloud, né? recurso. Dependendo da empresa, né? Trabalhar com multi-cloud. Multi-cloud. E essa é uma parte assim que você tem que estudar bastante, né? Tem que estudar bastante. Interessante. Realmente não dá para abraçar o mundo de uma vez só mesmo. A gente tem que realmente escolher ou ser generalista ou ser especialista, né? Qual é a tua opinião, Yuri? Eu estou curioso de saber a tua opinião. Vamos lá. Eu tenho um perfil totalmente hands-on, desde sempre. Por exemplo, se houver necessidade de fazer um exploit de AWS agora, nossa, de cabeça tem algumas formas de fazer, mas se eu tiver que montar uma arquitetura ali, uma infraestrutura, recomendar alguns dos mais de 200 serviços, eu vou precisar parar e analisar qual a melhor solução possível. Então, eu acho que, né, também coadunando muito com o que o Renato falou, é muito de perfil. Eu conheço, aliás, eu trabalho diariamente com arquitetos que não têm background de engenharia, e aí a equipe, né, que tem esse background normalmente realiza ali a tradução, né, de termos um pouco mais técnicos ou algo do tipo, mas eu vejo como a transição de engenheiro para arquiteto sendo mais suave, né, possivelmente suave, do que de arquiteto para engenheiro. Acho que a curva de aprendizado ela tende a ser um pouco mais amigável nesse sentido, né, de novos itens a serem percebidos. Quando o Renato falou a respeito de cloud, nossa, cloud, até alguns meses atrás eu falava que cloud era o futuro, mas cloud é o presente, a atualidade, o intercloud, na realidade, se a gente pegar soluções como o Terraform da HashiCorp, que, poxa, eu costumo dizer que o Terraform é o Mjolnir, né? É o martelo do Thor, porque tem a força do martelo do Thor, mas você precisa ter o poder e a sabedoria do Thor para utilizar, senão você quebra tudo. Hoje em dia, eu trabalho em uma das empresas com soluções que envolvem tanto a AWS quanto o Azure quanto o GCP, então cloud é muito presente hoje em dia. E, com certeza, ter o conhecimento ali de todos, não vou dizer de todos, porque, como eu falei, só na AWS são mais de 200 serviços. Da maior parte dos serviços e do dimensionamento para melhor adequação à solução é uma característica muito pontual, específica e louvável do arquiteto, né? Isso, indiscutivelmente, é um skill do arquiteto e que tem que ser muito realçado a cada dia, né? Devemos sim valorizar essa característica, não apenas essa, né, como todas as outras, mas eu visualizo um pouco dessa forma. Interessante, que bacana, que bacana. Vou fazer mais uma pergunta para o Renato aqui. Quais são as principais características hoje que um engenheiro, ou skills, tá? Que o engenheiro teria que buscar para fazer essa migração para se tornar um arquiteto? Tá? Pensando que a ideia é se tornar um arquiteto do futuro, né? Não ser mais do mesmo, mas sim meio que diferenciado já no mercado, preparado para o futuro. Quais são as características assim que você gostaria que esse engenheiro buscasse para se tornar arquiteto? Tá, vamos lá, arquiteto. É como eu falei antes, ele tem que ter um conhecimento geral de um pouco de tudo, de todos os tipos de tecnologia, tem que conhecer nuvem, tem que saber falar com os negócios, e hoje em dia ele também tem que saber um pouco de leis, né? Porque você tem muita regulamentação aí que pega. Como eu falei, você tem que saber identificar, por exemplo, que o determinado projeto que você está trabalhando, ele contém informações pessoais sensíveis e que, por causa disso, você tem que colocar proteções extras em cima daquela informação. Você tem que ter cuidados extras, ou usar mascaramento, ou usar uma criptografia, né? Então, eu acho que são essas 4 características. Você tem que ser generalista, conhecer um pouco de todas as tecnologias, saber entender as integrações entre elas, conhecer a parte de nuvem, né? Saber falar com o negócio e
e conhecer um pouco da questão de legislação e regulamentações de mercado também, né? Por exemplo, se você está trabalhando para um cliente que trabalha PCI, você tem que conhecer um pouco de PCI, né? E por aí vai. Legal. Entendi. Perfeito. Muito bom. E uma pergunta para o Ivo aqui, direcionar um pouquinho para o Ivo. Como você vê hoje os profissionais que estão no hands-on, na engenharia da cibersegurança, se relacionar a leis como a LGPD e algumas políticas de compliance, como o PCI ou até a ISO 27001? Você acha que os profissionais que colocam a mão na massa estão se ligando nesses temas ou ainda estão muito fechados ali na mão na massa, atrás do monitor e etc? Assim, nessa relação do arquiteto até o generalista, né, e eles estão muito defasados, ainda não estão acreditando, né, com o que a NPD vai fazer na atuação, né? Então, acho que ainda falta muito a credibilidade nas leis. Muitos estão deixando de fazer todo aquele planejamento em cima das ISOs, né? Muitos não fazem o que realmente está pedindo nas ISO e nem o que é LGPD. Hoje, os dados mais sensíveis, né, são os nossos, né? São as informações. Então, tem tantas informações aí, fake news, né? Tem tantos dados que estão expostos e não estamos olhando claramente para esses dados. Então, o arquiteto ali, o coordenador, o gestor mesmo da área de cibersegurança, até mesmo o coordenador generalista ali da empresa, ele tem que ter um ponto de vista mais amplo, né? Não só naquele que a empresa está em desenvolvimento. Desenvolver somente um RP para a empresa, vou focar só naquilo. Não, ele tem que estar com um olhar mais amplo. E isso que ajuda a empresa a ter um desenvolvimento, né? E a gente vai estar sempre seguro. Beleza, legal. Pegando esse gancho, você falou de RP, né? E me suscitou aqui desenvolvimento interno, né? Como é que vocês veem hoje, uma pergunta aberta para quem quiser responder, tá? Como é que vocês veem hoje a integração da cibersegurança dentro dos times de desenvolvimento na área de tecnologia, né? Falando um pouco de DevSecOps também. Como é que vocês veem essa integração? Hoje as empresas estão mais maduras para aceitar colocar dentro da sua esteira de desenvolvimento a segurança, ou ainda estamos naquele vamos colocar só quando acontecer alguma coisa ruim? Como é que vocês veem esse cenário aqui no Brasil? Bom, posso começar então Claro. Eu entendo que, assim, áreas financeiras, tá? Bancos, corretoras, quem mexe muito com cartão de crédito, já tem um nível de maturidade médio. Hoje em dia, então, você já tem a figura de um profissional chamado Tech Champion, né? Que é o cara que vai ajudar a área de segurança a fazer o processo, a parte de codificação segura. Elas têm uma esteira, um SDLC implementado. Pode não ser perfeito, mas pelo menos tem, tá? Outras companhias onde o dinheiro ele não é diretamente ligado com segurança de informação, por exemplo, sei lá, uma fábrica de bebidas, uma fábrica de tecidos, alguma coisa, eu acho que a gente ainda está muito cru, né? E no Brasil a gente tem um problema de formação de profissional muito sério. O pessoal faz as faculdades, fazem os cursos, eles aprendem a desenvolver, mas eles não aprendem a desenvolver com segurança, né? Eu acho que a maioria dos alunos nem sabe o que é uma OASP, por exemplo. Tá, vamos ser bem sinceros. E assim, eu vou até pedir a permissão, Alex, para voltar só rapidinho num tópico que você comentou. À vontade. Você acha que o engenheiro ele está mais atento às leis, à ISO, às normas, essas coisas? Eu não acho que essa tem que ser uma preocupação do engenheiro, tá? Eu acho que isso é um dever do arquiteto, tá? E aí ele só passa para o engenheiro como ele deve executar. Exatamente. Interessante, tá? boa visão. Legal. Às vezes a gente acaba repassando a responsabilidade, né? Isso não é possível. Tá? A gente tem divisões. É ideal que a gente tenha as divisões bem feitas dentro da organização e a gente saiba que a responsabilidade de compliance, de adequação e tudo mais é mais na parte de planejamento mesmo, tá? Então, o engenheiro é aquele cara que vai codificar conforme foi instruído a codificar.
né? Vai configurar conforme foi instruído a configurar. Então, o cara que vai realmente dar o apoio na parte de compliance, de leis, etc., de normas, vai ser, de fato, o arquiteto. Concordo plenamente. Isso com apoio de outras áreas, como gestão de risco, auditoria, compliance, etc. Mas muito bem colocado. Muito obrigado. Imagina. Você falou de educação, interessante, né? Falou de escolas e tal, que aprendem a desenvolver e tal. Mais uma pergunta aberta, vou deixar para você, ou para o Eurico, para o Ivo responder, mas quais seriam as certificações em que o universitário, aquele profissional que está se graduando, poderia fazer ou tirar? Qual a certificação que ele poderia buscar para complementar seu estudo acadêmico? Tem alguma certificação voltada para a arquitetura de segurança, seja a parte de infra ou desenvolvimento, que ele poderia buscar para complementar o conhecimento? Tá bom, para arquitetura de segurança, né? Eu acho que a Security Plus é um bom início, tá? Porque Ótimo. a Security Plus, você pega o CISP que cobre tudo, ela é um CISP mais simples, né? Ela foca um pouco menos de negócio, mas pelo menos nas questões técnicas, ela tem uma boa abrangência, né? Depois, conforme o pessoal vai pegando experiência, até porque o CISP exige que você tenha pelo menos 5 anos de experiência para você poder tirar a certificação. Aí eu acho que ele parte para o CISP, né? Em relação a engenheiros, eu acho que ele tem que buscar certificações específicas das ferramentas que ele atua no vai dia a trabalhar. dia, né? Então, se eu vou ser como é que chama? Um engenheiro de Firewall, eu vou procurar certificação da Checkpoint, da Fortinet ou do Firewall que eu vou trabalhar. Isso vale para qualquer ferramenta, né? Para o pessoal que vai ser pen tester, né? A OSCP é uma das melhores formações que tem, né? Eu acho que como é que chama? Uma certificação fantástica, mas assim, ela já é bem avançada. Então, talvez o cara que acabou de se formar, ele pega uma ethical hacker só para ter uma ideia básica, e depois ele avança para outras certificações, como a OSCP, ou pegar alguma do SANS Institute também. Legal. Falamos aí de certificações que são neutras, né? São agnósticas à tecnologia. Que bacana. Eurico, tu tem alguma dica de certificação especialista de alguma cloud ou ferramenta específica? Vamos lá. Eu nesse ponto, não que eu discordo, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação ao que o Renato apresentou. Tranquilo, são as diferenças que nos unem aqui. Exato, tá? Sim. Eu, por ter essa vertente, né, desde sempre mais hands-on, minha formação acadêmica é na parte de engenharia, mas não voltada diretamente à computação, sempre foi uma carreira que eu levei em paralelo, né, as duas sempre juntas. Eu levo comigo a seguinte mentalidade, isso tanto quanto profissional, quanto recrutador, já tendo participado, né, tendo a grata satisfação de participar de processos seletivos, entrevistas e tudo mais. Na prática, a teoria nem sempre é a mesma. Então, já diria Linus Torvalds, né? Talk is cheap, show me the code. Mostra aí o que você sabe fazer e vamos para frente. Eu digo isso porque, infelizmente, eu já lidei, se for falar de cybersecurity, de pentesting e similares, eu já, né, parei para entrevistar candidatos que tinham meia dúzia de CompTIA no currículo, mas quando chegou a hora, travou, não saía nada, não era questão de nervosismo, infelizmente era questão de desenvolvimento. Por isso, o que eu vejo, né, que eu sempre tento levar e disseminar, é a cultura do, poxa, se for fazer uma certificação, por exemplo, no meu currículo hoje, de certificação da área de segurança, não tenho nenhuma. Estou aqui juntando meus trocadinhos para fazer minha OSCP e a OSCE ano que vem. E acho que esse poderia ser um bom farol. CH, EJPT, temos uma nacional também bastante interessante. Elas podem ser uma porta ali, mais para quem está ingressando, colocar um pé, sentir a temperatura da água, né, para depois mergulhar de cabeça. Mas eu não vejo como algo
mandatório para ingressar na carreira ou algo similar. E o mesmo para certificações voltadas à cloud. Existem ali, né, as certificações da AWS, da GCP e assim por diante. Assim, são tips interessantes do currículo, mas não são obrigatoriedades que, por exemplo, me fariam optar por um profissional ou excluir um profissional de um processo. Eu acho que tendo ou não a certificação e tendo mais ou menos a mesma experiência, eu daria a mesma chance para os dois comprovarem ali o que sabem fazer. Então, acho que eu gosto bastante de ter essa mentalidade. Bacana, bacana. Eu queria perguntar do Ivo, como é na organização que ele atua nesse momento, se tem profissionais que possuem certificação, se isso é um diferencial no dia a dia, se a empresa até apoia também, fomenta, né, os profissionais buscarem certificações. Como é que é esse mundo de certificação dentro da organização hoje que você atua? Faz alguma diferença ter ou não ter? Qual a sua opinião? A minha opinião aqui, para a gente que está aqui em Manaus, né? Já passei por 4 organizações e vejo que tem essa defasagem, né? Eles não dão a obrigação, muitas ainda não estão apoiando o colaborador para adquirir as certificações, né? Então, assim, na minha organização, hoje eu só conheço o meu coordenador, que tem certificações, os demais não têm. Então, assim, as organizações elas não estão dando esse apoio para o colaborador, para ele adquirir mais conhecimento, para ele se esforçar ali e tirar a sua certificação. Hoje tem diversas instituições que estão com certificações gratuitas para quem não tem condições, né? Muitas delas são fundamentais, né? Mas também tem instituições que dá aquele feedback para você tirar uma pós-graduação juntamente com certificações que são reconhecidas no mercado. Então, esse é o meu entendimento. Legal, legal. Eu também sou de Manaus, tá? Apesar de trabalhar para uma empresa de fora de Manaus, eu continuo residindo aqui em Manaus e tenho muito contato com as pessoas aqui em Manaus. E eu vejo que, realmente, a maioria das empresas ainda não fomenta a certificação para os profissionais, sejam certificações agnósticas ou sejam certificações especializadas nas tecnologias que a própria empresa utiliza. Eu acho que a gente ainda tem que avançar bastante. E para o mercado regional, aqui no Norte, a certificação é um diferencial. Acaba realmente mudando ali o direcionamento do profissional, inclusive em concursos públicos, né? Já tiveram alguns concursos públicos onde a certificação, determinada certificação, seja agnóstica ou especialista, é um item obrigatório para a pessoa ser classificada naquela posição ali, para ocupar aquele cargo da prova que ele vai prestar, né? Do concurso que ele vai prestar. Então, acaba sendo uma diferença. Mas para quem vai recrutar, eu não sei ainda se os profissionais que realizam recrutamento, né? A galera do RH ali, que faz essa busca por profissionais, tem conhecimento em qual certificação buscar nos profissionais. Eu acho que ainda carece um pouco do alinhamento do RH na hora de recrutar com a área que está realmente requisitando o profissional. Que às vezes eu vejo vagas disponíveis em todo o território nacional pedindo para a pessoa realizar determinada função, mas a certificação, que seria um item mandatório ali, não tem relação alguma com o que ele vai fazer no dia a dia, né? Não sei se vocês têm esse mesmo entendimento, mas o que vocês acham? O time de cibersegurança poderia apoiar mais os recrutadores na hora de criar um perfil profissional, na hora de recrutar, fazer aquela primeira abordagem desses profissionais para que seja mais assertivo essa caça por profissionais no mercado brasileiro? Bom, da minha parte eu concordo contigo. As áreas de RH elas não conhecem as certificações de informática, né? Quando o perfil vem de maneira correta, porque acho que realmente a área de TI, a área de segurança, ela realmente informa. Mas eu já vi, por exemplo, sei lá, uma vaga de pentester pedindo um CISP. O CISP não é a melhor certificação para quem quer ser pentester, né? Uma SCP é uma certificação muito mais própria. Eu já vi gente também pedindo CISP para vaga de júnior, é uma coisa assim, desculpa, impensável. Impensável, né? impensável.
Então, assim, aí eu vejo dois pontos. Óbvio que as áreas técnicas, né, as áreas de segurança, elas têm que dizer qual que é o tipo de certificação que ela quer, né? Eu acho que isso é fundamental, mas também parte das entidades educacionais, como a ICE Square ou o próprio OSCP, também fazer um trabalho de divulgação da sua certificação e quais os benefícios que a empresa vai ter contratando um profissional certificado. Quando teve evento da ICE Square aqui no Brasil, eu já falei isso para o pessoal, falei, olha, no Brasil o pessoal conhece muito pouco, né, o que é a certificação, o que ele oferece, quais são as vantagens que essa certificação ela oferece, quais são os diferenciais desse profissional, né? Então, eu vejo que sim, as áreas elas têm que apoiar, elas têm, mas também tem que ter um trabalho das entidades certificadoras de mostrar para o mercado qual que é a importância e qual que é os benefícios que a empresa vai ter em contratar esse tipo de profissional. Que legal, que bacana, concordo plenamente. A gente tem que realmente evoluir nisso. Quando a gente fala de contratação de serviços, vocês analisam hoje não só o perfil da empresa, mas também o perfil do profissional que vai executar o serviço, como prestador de serviço também hoje, ou isso fica transparente para vocês? Vocês confiam totalmente na empresa que vocês estão contratando? Bom, acho que a pessoa que é mais consciente, tá? Ela sabe que a empresa é muito mais um profissional do que a pessoa, né? Eu acho assim, existem empresas com bons profissionais, né? Obviamente que a questão de processos e tudo ajuda, mas não adianta se essa empresa ela não coloca um bom profissional ali ou um profissional não tanto experiente na sua linha de frente, né? Então, eu acho que hoje o profissional ele é mais importante do que como é que chama? Do que a empresa em si. E o que eu tenho visto, o que eu sei que assim, em algumas contratações de governo, elas perdem o currículo do profissional e exigem algumas determinadas certificações, né? Eu entendo, eu não sei se o mercado privado dificilmente vai para essa linha, mas eu entendo que ele também deveria ir para essa linha. Então, por exemplo, eu vou terceirizar um serviço de firewall, de uma implementação de firewall. Eu vou querer um profissional que seja certificado naquele firewall, tá? Eu acho que é uma das maneiras de você mitigar o risco de não vir uma pessoa tão experiente ou que não conheça tanto sobre a tecnologia a prestar o serviço para você. Legal, interessante. E aí, Ivo, como é que é por aí? É aquela falta de comunicação, na realidade, entre os setores, né? Qualquer setor, se for capitalho o colaborador, ele tem que conversar com o RH, tem que conversar entre eles, para a gente adquirir um colaborador novo que ele esteja preparado para mexer na determinada ferramenta ou até mesmo aquela pessoa que tenha boa comunicação, esteja apto, né, para aquele efeito que ele vai executar, né? Então, a gente tem que ter aquela interação entre setores que está faltando muito nas organizações. Legal, tranquilo. Beleza. O Renato, desculpa, o Eurico caiu aqui, ele ainda não retornou, deve ter sido alguma instabilidade na internet. Mas eu tenho uma última pergunta aqui, antes a gente finalizar, que seria a seguinte: como hoje vocês enxergam o mercado futuro de cibersegurança, principalmente para o arquiteto de segurança? Vocês acreditam que esse mercado tende a expandir nos próximos anos aqui no Brasil? Vocês acreditam que teremos escassez de profissionais ou teremos condições de atender à demanda de mercado? Como é que vocês enxergam esse futuro de carreira para o arquiteto de segurança aqui no Brasil? Bom, assim, que existe defasagem, existe, tá? Inclusive, não é querer falar de política, mas eu acho que, já que você tocou no ponto, você sabe que o plano do governo Bolsonaro é investir em formações de profissionais técnicos, porque a gente sabe que existe essa defasagem, né? Então, eu acho assim, tem mercado. O fato das empresas de contratarem mais profissionais, menos profissionais, vai ser muito voltado ao momento econômico do país, né? Porque como é que uma empresa cresce? Quando ela tem lucro, ela pega parte desse lucro e ela consegue reinvestir na empresa. E parte desse reinvestimento é em profissionais, né? Então, eu acho que o momento econômico do país vai determinar ou não o crescimento das áreas
de arquitetura como um todo. Se o momento não estiver bom, provavelmente as empresas vão querer um faz tudo, né? Se a gente tiver um momento econômico melhor, onde as empresas possam investir mais, obviamente a empresa vai querer ter a qualidade de serviço, então ela vai contratar mais arquitetos, mais engenheiros e mais profissionais especialistas, né? Legal. E na região norte, assim, né, principalmente em Manaus, onde tem o polo industrial de Manaus, você vê uma crescente na busca por profissionais de cibersegurança, ou você acha que ainda tem muito a caminhar, as empresas ainda estão muito reticentes, assim, na contratação de profissionais específicos, né, para atuar em cibersegurança? Assim, aqui na região norte eu vejo essa carência, né? Assim, por motivo de não ter assim, as pessoas qualificadas, né, nessa área de cibersegurança. Então, assim, o setor, né, aqui da indústrias, eles não querem só um cara de cibersegurança, ele quer um cara, como o Renato falou, um cara que faz tudo. Então, assim, eles não querem investir em uma pessoa preparada para defender ali seu ambiente. Ele quer um cara que atenda os clientes, atenda os funcionários, atenda todas as empresas e até fora de outras regiões. Compreendo. Essa é uma dura realidade ainda em muitas empresas. Legal. Pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso tempo. A gente vai finalizando por aqui. Eu gostaria de deixar aberto para vocês se despedirem e, se quiser, ter algumas palavras de motivação para a galera que está entrando na área de cibersegurança, para a galera que quer migrar para a área de arquitetura em segurança também. Eu agradeceria. Tá bom. Ivo, começa, eu termino, por favor. Sim, a dica que eu dou é preparar, né? Hoje em dia existem muitas instituições aí disponíveis, gratuitas, né? Para quem não tem condições, ali aqueles bootcamps, né? CTF, tem várias localidades aí, sites que podem estar disponibilizando o melhor conhecimento, né? E tem instituições também que estão selecionando pessoas para disponibilizar para o pessoal de recrutamento, né, também. Então, assim, tem várias instituições que estão dando os cursos de Blue Team, Red Team, para arquitetura, então, engenheiro, aí somente pesquisar que a gente vai encontrar, tem instituições boas, como a Tempest agora, com várias CAUs, estão disponibilizando cursos gratuitos bem, bem legais aí. Tá bom. Legal. Bom, relação ao mercado, tá? Para quem quer entrar, o mercado está bem aquecido, né? Eu acho que é importante você se identificar que se você quer ser mais um profissional voltado para a parte de governança, ou se você quer ser um profissional voltado para a parte mais técnica, tá? Eu entendo que para você se formar um bom arquiteto, é importante que você passe primeiro por uma fase hands-on e depois vá para a arquitetura, tá? Eu acho que isso te faz um arquiteto melhor, tá? Então, se você quiser ser um arquiteto, vá para uma área mais técnica, trabalhe bastante com ferramentas e depois você vai depois de um tempo, você migra para a arquitetura. E assim, estuda muito, porque na nossa área a gente precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre se atualizando, né? E além dos cursos grátis aí que o Ivo passou, que eu concordo que para quem está começando, que o financeiro é um pouco mais difícil, eles devem procurar. O YouTube também é uma ferramenta excelente de aprendizado. Tem muito conteúdo técnico, tem muito conteúdo ali que você pode usar como ferramenta de aprendizado. Então, também procure muita coisa no YouTube, que é grátis e você vai ter, digamos assim, uma boa fonte aí de informação. Né? Que bacana, Renato. Eu acrescentaria, além do que vocês já falaram, né, o uso de algumas redes sociais, tá? Por exemplo, o LinkedIn, tá? Ao invés de gastar tempo em algumas outras redes sociais que trazem mais entretenimento do que algo profissional, investe tempo também no LinkedIn, procura perfis de profissionais da qual você se espelha,
passa a segui-los para dar uma olhadinha no que eles estão atuando, no que eles estão divulgando, o perfil profissional, inclusive o currículo desses profissionais, para você também tentar seguir os mesmos passos. Então, a última dica que eu daria é usem e abusem do LinkedIn e de redes que sejam parecidas ao LinkedIn. Beleza, pessoal? Gostaria de agradecer a participação, Renato, Ivo, o Eurico caiu, mas gostaria de qualquer forma agradecer bastante pela oportunidade. Muito obrigado. E a gente começa a finalizar por aqui. Tá bom, obrigado pela oportunidade aí. É sempre bom participar de eventos como esse, assim, sempre que a gente puder. Muito obrigado pela oportunidade, sendo a minha primeira vez, né? Estamos lá, sucesso, hein? Legal. Fantastic. Well, thank you very much, Alex, Renato, Ivo, and Yuriko. A big virtual round of applause. I put it in the chat. Thank you for being such great panelists. Muito obrigado por sua ajuda.